A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos agora ir para a quarta lição, a lição 4, que é a iluminação espiritual do crente, da lição, a lição bíblica que a gente está trabalhando, a igreja eleita. Então vamos lá, essa lição que você está vendo aqui no cantinho, ok? A igreja eleita do segundo trimestre. E o tema dela é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ler é a leitura de classe, que é de Efésios capítulo 15, Efésios 1, né? Do capítulo 1, verso 15 ao 23. Fala o seguinte: por isso, pelo que ouvindo eu também a fé, vamos lá, por isso ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor, então Paulo ouviu falar da fé e do amor daquele povo. Testemunho. E é interessante porque Jesus testemunha do amor que eles tinham, mas fala sobre a fé, sobre tudo isso, mas fala lá na frente, Apocalipse, o seguinte, olha, vocês tinham amor. E Jesus fala assim, tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Não é isso que ele fala com a igreja de Éfeso? Então, esse amor que Paulo está ouvindo, aos poucos ele vai sendo perdido. Então, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui fala dos dons que vão ser dados para a igreja, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui, palavra entendimento é cardia, é oração, é coração. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Para quê que ele está orando? Para que a igreja saiba qual é a esperança da sua vocação. Porque uma igreja que não tem esperança, ela não tem alvo, ela é fraca. Ela não sabe nem por que Jesus salvou ela. Você saberia responder? Por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que ressuscitar? Por que ele teve que sofrer tanto? Por que ele morreu por você? Tá vendo? Se você não souber o porquê, o motivo pelo qual Jesus passou por tudo isso, e o que ele prometeu para nós, se você não souber realmente o que foi prometido, qual que é a esperança da sua vocação? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Se nós não soubermos disso, então, nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então esse é o verso para iniciar a lição, ok? Então na introdução da lição vai ter um resumo que eu vou fazer aqui, é que ele vai falar que essa seção do primeiro capítulo é dividida em ação de graças, aliás, essa seção de hoje, né? Ação de graças do verso 15 ao 16, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho ouvido acerca de vós. Oração intercessória, o que eu sempre tenho lembrado de vocês em minhas orações, do 17 ao 19, e do verso 20 ao 23, confissão de louvor e exaltação. Então, o que acontece? Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender coisas profundas, espirituais, tá? E a gente começa na esperança da glória e as riquezas da glória. Aqui o apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados. Bem, precisam ser iluminados, isso é fato. Antes de eu passar aí, eu queria observar um detalhe. A expressão lembrando-me de vós significa pedindo por vocês, né? É uma intercessão em favor de outro. A tradução literal seria fazendo menção de vós. Então Paulo fala o seguinte, olha, quando eu estou ajoelhado orando, irmãos de Éfeso, eu estou lembrando de vocês em oração. Então vamos lá, primeiro tópico aí, ação de graças
intercessão. O que tem de interessante aqui? Primeiro que ele vai falar sobre duas coisas na ação de graça. Ele fala assim, que ele agradecia a Deus pela vida dos irmãos, e aí ele fala o seguinte, que ele pedia a Deus intercessão a favor das pessoas para que eles recebessem o espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, para compreender por meio do Espírito Santo, os dons espirituais. Você tem dom de conhecimento, dom de sabedoria, sobre a revelação. Você vai ver isso na revelação, 1 Coríntios 14. Você vai ver lá, uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação. Então, Paulo está pedindo que Deus desse dons espirituais para a igreja, abrisse os olhos do entendimento para ela despertar e não ver só o que é superficial. A igreja precisa começar a ver coisas mais profundas, para que ela também venha estar mais alicerçada, certo? Para ela enfrentar as dificuldades da vida. Uma vez que você tem um alvo, um objetivo, você tem um destino de glória, você luta por esse destino. Não é assim na sua vida comum? Por exemplo, você vai fazer um concurso público, e esse concurso vai te dar um alto salário, uma estabilidade permanente. Ora, você vai estudar, vai se esforçar, vai fazer de tudo para que você venha ser uma das pessoas que vão conquistar essa vaga. Então, se você tiver em mente o plano de Deus para os eleitos, você vai também sempre ser frutífero na obra do Senhor. Agora, você também vai ter que ter a sua mente iluminada. E quando ele fala sobre isso, a palavra aqui é iluminação do entendimento, a palavra entendimento ali é coração. Vamos lá. Primeiro que é impossível separar fé de amor, tá? Você vê que ele fala, o apóstolo vai falar aqui, eu tenho ouvido também falar da sua fé e do seu amor. Então, o que vai acontecer? Você não separa essas duas coisas. Porque o seu amor por Deus está relacionado com a sua fé nele. Tá bom? Então, quem se compromete com Cristo, olha que comentário interessante do Russell Shedd. Quem se compromete com Cristo, compromete-se com os seus irmãos e com o mundo perdido. Então, veja bem, se você está comprometido com Cristo, você tem que ter comprometimento com os seus irmãos para edificá-los e também ter comprometimento com o mundo, para que o mundo venha ter acesso ao Evangelho. A palavra Espírito aqui, tem que tomar cuidado, porque ela é usada por Paulo com significados distintos. Para evitar erros na interpretação, você tem que observar o seguinte, com o artigo, na maioria das vezes a palavra indica a pessoa do Espírito Santo, ao passo que sem o artigo, ele indica uma manifestação ou concessão especial do Espírito Santo. Então, quer dizer, quando fala Espírito de sabedoria e de revelação, você tem que entender isso como um dom do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, Isaías 11. Que fala assim, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Esse é Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, não são 7 espíritos na sua literalidade numérica. O 7 aponta para a perfeição. A Bíblia fala que há um só espírito. Então, é por isso que quando está falando sobre isso aqui, Jesus recebe a plenitude do Espírito. Só que isso no batismo lá, né? Se você lembrar disso. O que vai acontecer? Jesus Cristo, aliás, o Espírito de sabedoria que é dado aqui, são capacitações do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo, para nós. E isso está relacionado com o dom de sabedoria. Palavra de sabedoria, da revelação, né, que você tem lá em 1 Coríntios 14 falando sobre revelação. Então vamos lá. E Paulo está falando para iluminar a mente, por quê? Iluminar a mente do coração dos irmãos. Porque é impossível a pessoa receber as coisas profundas em relação às boas novas se elas não forem ensinadas pelo próprio Deus. Então, quer dizer, se você não tiver os seus ouvidos espirituais abertos, os seus olhos espirituais abertos para ver e ouvir,
né, as coisas do reino, você não vai conseguir compreender a profundidade do que Paulo está falando. Então ele tinha coisas grandes para falar, mas a igreja precisa ter isso despertado. Ele queria falar sobre a esperança da sua vocação, no verso 18, as riquezas da glória da sua herança. Pensa bem, a esperança da sua vocação. A sua esperança tem que ter um propósito. Você espera o que de Deus? Você já parou para pensar? Tem gente que pensa assim, depois que Jesus vir, a gente vai ficar só cantando, glória, o glória, o glória. Sinceramente, quando eu era criança, eu ficava olhando e pensava assim, gente, vai ser chato demais, a eternidade. Só ficar lá assim, glória, glória, glória. Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas não me explicaram a profundidade do que nós vamos fazer na eternidade. Qual é a nossa função? Porque simplesmente deixa a gente lá assim, como glória. Mas vai ser maravilhoso, irmão. Né? Vamos ficar cantando o coral do Senhor para a eternidade. Será que é isso que Deus planejou para nós? Colocar vocês no coral aqui, vocês vão ficar cantando glória, glória, glória para o resto da eternidade. Eternidade. Pensa uma coisa, né? Mas não é isso que Deus planejou para nós, é muito mais do que isso. Então Paulo está falando assim, eu quero falar para vocês da esperança da sua vocação, para que você foi chamado. As riquezas da glória da sua herança. Da grandeza, ele queria falar da grandeza do poder de Deus. Por que ele está dando ênfase nisso? Ele está dando ênfase nisso principalmente porque a Éfeso, como você lembra, era uma cidade onde acontecia ali, tinha alguns que se converteram, que praticavam artes mágicas, ou seja, eles tinham acesso ao poder do mal. E agora Paulo está colocando o poder de Deus muito acima, e o nome de Cristo muito acima de todo nome que se nomeia hoje ou no futuro. Não tem nome acima do nome de Jesus. Então, ele está deixando bem claro o seguinte, a quem vocês estão servindo, né? Agora ele vai falar sobre a esperança da vocação. Então ele fala assim, as riquezas da glória, aliás, ele fala assim, ele pede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança do seu chamado, da sua vocação. Primeiro, ele vai falar assim que esse chamado, atualmente, ela abrange serviço e santificação. No passado, a eleição em Cristo. No presente, serviço e santificação. E isso para você estar irrepreensível e viver em comunhão com Ele. Tá? E no futuro, participação gloriosa que compreende vida eterna e esperança em conhecer a Deus face a face. Tá certo? Então, tudo isso faz parte do plano daquilo que o Espírito Santo está gerando em nós. Primeiro, ele nos transforma por dentro, mas isso, nós precisamos ter uma mente iluminada para entender o que é que Deus planejou para nós. A esperança da nossa vocação. Tá? Vamos lá, terceiro ponto. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para acrescentar aqui. Tem, deixa eu voltar. Sobre a esperança da vocação. Quando ele fala, iluminados os olhos do vosso entendimento. Olhos de entendimento. Lógico que ele não está falando isso literalmente, mas o olho é aquilo que você lê, que você enxerga, que você vê. Paulo está falando, Senhor, abre os olhos espirituais desse povo. Lembra de Eliseu e o seu servo? O servo estava apavorado que o exército subiu ao redor deles, um grande exército. Ele fala assim, rapaz, maiores são os que estão conosco. Aí ele fica assim, aí Eliseu fala, Senhor, abre os olhos dele para ele poder ver. E aí ele vai e abre os olhos espirituais e ele vê os exércitos de Deus em volta. Aí ele já se conforta. A igreja também precisa ter os olhos espirituais abertos, não para pensar com a mente, não uma leitura fria, mas os olhos do vosso entendimento. O que é entendimento? A palavra grega que é cardia, que significa coração. Os olhos do seu coração. Isso vai envolver não só a sua compreensão, a sua razão normal, mas isso abrange também o seu sentimento, a sua emoção. E isso vai te dar um conforto genuíno, muito além de convicção. Entende? Então, vamos lá. Então, esse dom que está sendo ministrado sobre a igreja
ele vai resultar em iluminação interior. Né? Iluminados implica em ver melhor, ter um conhecimento mais claro, uma compreensão plena, não somente uma clareza intelectual, mas uma clareza espiritual e experimental. Isso aí é uma realidade, tá ok? Ou seja, a compreensão do chamamento divino não pode ser algo superficial. Não tem que ficar simplesmente assim, no leitinho. A igreja tem que avançar. Tá? Você não pode viver uma espiritualidade mediana. Você tem que avançar. E aí é interessante que Paulo fala em Romanos 12 que nós somos renovados, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12, verso 1 e 2, ele vai falar sobre isso. Ou seja, você é transformado de dia em dia porque Deus renova o seu entendimento, mas se você, evidentemente, der lugar para que isso ocorra. Ok? Lembrando que toda essa esperança da vocação está centralizada em Cristo, não tem outro motivo. Cristo é tudo. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é praticamente tudo ali que estava simbolizado no tabernáculo aponta para Cristo. Mas aí vamos lá, a compreensão do que Paulo está falando conduz o crente a uma entrega total, obediência irrestrita e verdadeira fidelidade a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é isso aí que Paulo está falando para iluminar a mente dos irmãos. Quanto às riquezas da glória da sua herança. Bem, na nossa lição dos professores, sublinhei duas coisas importantes. Ele fala que os crentes deveriam entender as riquezas da glória da sua herança. São muitas riquezas. Por exemplo, perdão dos pecados, que nós já desfrutamos disso hoje. Perdão dos pecados, adoção de filhos, né? Mas também, além disso, você tem as bênçãos que vão ser desfrutadas no futuro. Corpo glorificado, reino, não é assim? Então, tudo isso faz parte das riquezas da glória da sua herança. Vamos ver aqui. Veja bem, Pedro fala assim, em 1 Pedro 1,4, que Deus tem uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus. Só um detalhe, o lugar onde você guarda é que você guarda algo que você vai retirar. Ou seja, a nossa herança está guardada no céu e quando Jesus vier, ele vai trazer a herança junto. Ou seja, ele vai trazer galardão, a transformação dos corpos e até mesmo a cidade santa, Nova Jerusalém. O que acontece com ela? Você lê lá no final. Ela está guardada no céu? Tá, mas ela vai descer dos céus. É isso que tem Apocalipse, capítulo 21. A cidade santa está no céu. É uma cidade celeste, está guardada no céu, mas ela desce. Eu sei que muita gente pode falar assim, pastor, mas a cidade santa ela tem um sentido espiritual que aponta para a igreja. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu sei que ela tem um sentido espiritual. Mas eu creio que ela existe uma cidade literal também. Além do sentido espiritual, eu creio que é uma cidade literal. Né? Agora, por isso que eu estou citando esse detalhe da cidade que está guardada no céu, a cidade celestial, que desce do céu. Na verdade, tudo que Deus preparou está guardado no céu. Coroa, tudo, galardão, mas tudo isso vai descer do céu para ser entregue e para entrar em usabilidade para nós. Vamos lá, continuando. Fomos adotados como filhos, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Então, olha para você ver que bênção da riqueza da glória da herança. Por que você tem herança? Porque você agora é filho. Tá certo? Então, veja bem, Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito, não tem outro do mesmo gênero, não tem outro igual a Jesus. Ele é o Filho, ele é o que tem o direito à herança. Ele quis compartilhar conosco a sua herança.
Olha aí, você vê a grandeza. Pensa bem, se hoje no mundo as pessoas brigam, tem uns que até se matam por causa de herança que os pais deixam, uma casa, um carro, um sítio, uma fazenda. Agora imagina a herança que Deus tem para nós, se não é motivo de nos alegrarmos. Por isso, Paulo vai usar a seguinte expressão: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Quanto a esse tópico, aliás, eu estou no segundo tópico, né? Ele vai falar sobre esse aqui, o que ele está demonstrando. A palavra sobreexcelente é interessante, que ela fala de extraordinário. Na lição está só extraordinário, mas ela vai além. Ela fala de aquilo que é extraordinário e fala de supremacia. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Vamos lá. Primeiro pontinho. A sobreexcelente grandeza e força do seu poder. Aqui, vamos lá. Fala assim. Paulo intercede para que os salvos possam entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. Isso está em Efésios 1:19. Então ele faz um pleonasmo, uma redundância de termos e excesso de palavras com propósito, para conferir maior vigor ao que está sendo expresso. É um artifício linguístico na tentativa de descrever o imensurável poder de Deus. Tanto que a palavra grega aqui, hipérbole, significa supremacia extraordinário. Ou seja, a sobreexcelente grandeza. Olha, quer dizer, a extraordinária grandeza. Ele está fazendo uma associação de coisas grandes para tentar falar assim, olha, é grande demais, não dá para expressar. Outra expressão usada aqui é megetos, que significa grandeza. Né? Também falar da magnitude do poder de Deus. O próximo termo da construção da frase é dunamis, que é poder. Essa palavra é de onde sai a palavra dinâmico, dínamo e dinamite, mas evidentemente o autor não tinha dinamite na mente quando ele escreveu isso, né? Mas é de onde sai a palavra dinamite, que representa a potência desse poder. E eu acredito que também está relacionado não só à potência, mas ao dinamismo também que isso ocorre. Outra coisa que ele vai falar é que a repetição disso enfatiza que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a obra da transformação e a salvação na vida do homem. E é verdade. Se for olhar, a gente estava perdido nos nossos pecados, nossos delitos. E aí Deus, não quebrando princípios de legislação espiritual, ele dá o seu filho para morrer por nós. Já parou para pensar? Jesus não morreu pelos anjos, mas morreu por nós. E os anjos também, você tem os anjos eleitos e os anjos caídos. Por que Deus não deu, até onde a gente sabe, Deus não deu o seu filho para morrer pelos anjos, mas morreu por nós, né? Então, realmente, o amor de Deus é muito grande por nós. Detalhe importante. Convém ressaltar que essa afirmação não implica em assegurar a salvação independentemente do que façamos de errado. Isso aí entra no antinomianismo. O antinomianismo é meio que falar assim, nomos é lei, tá? Então é meio que falar assim, você pode quebrar a lei de Deus e mesmo assim você já é salvo, independentemente do que você faça. Isso é um absurdo, tá bom? A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder. Vamos lá. Esse é um ponto importante. Aqui você tem a palavra operação, que é a tradução, o grego energia, que é energia. Também significa eficácia, e significa um poder em atividade. Operação da força. A palavra força é kratos, no grego, kratos. Ideia de intensidade. Fala do poder como força magistral, aquele que vence as resistências. Refere-se àquele tributo distintivo da natureza divina, tão louvado nas doxologias do Novo Testamento. É o louvor à força de Deus. E o terceiro termo é ischos. Ischos
poder inerente. Um comentarista, Strongstead, faz analogia do poder do braço de um homem. Poder que está disponível sempre que for necessário. Então ele usa operação, força e poder. 3 palavras fortes. Tá? Para deixar bem claro o seguinte: da plenitude do poder de Deus, que está acima de tudo e de todos e não depende de ninguém. Aí eu torno a lembrar você, aqueles irmãos que estavam vivendo no paganismo na época, os efésios, eles sabiam que no mundo espiritual há poderes malignos. Mas Paulo está deixando bem claro, olha, acima de tudo, acima de todos, está o nosso Senhor, o Jesus Cristo. Tá ok? Então isso aí tira toda a probabilidade deles ficarem com medo, né, de avançar como igreja. E aí ele dá alguns exemplos irrefutáveis desse poder. A ressurreição de Cristo dentre os mortos, foi pelo poder de Deus. A elevação de Cristo, a ascensão dele. Ele ressuscitou, ascendeu ao céu, né? E aí a elevação dele acima de todo domínio. Então Jesus ressuscita pelo poder de Deus, está à direita do Pai pelo poder de Deus. E ele tem domínio sobre todas as coisas, tudo isso pelo poder de Deus. Então o poder de Deus é tão grande que está acima de todo principado, ele deixa bem claro isso, né? Ele usa algumas expressões sobre de todo o domínio está abaixo de Cristo. E aí ele vem aqui, ó, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Lembrando que o exemplo de exaltação ele começa com a humilhação, não é? Então Cristo já é glorificado e tudo mais. Vou pegar o verbo na eternidade, no passado. O verbo se fez carne, né? E aí, enquanto no seu ministério terreno se humilhou, né? Se submeteu, se sujeitou aos seus pais, Maria e José. José por adoção, lembrando isso, né? Antes que alguém não compreendendo o que eu estou falando, bem distorcendo minhas palavras. José, pai por adoção, e Jesus foi obediente a eles. E aí, Jesus passa por tudo isso, por toda humilhação, porém, depois ele é exaltado. E esse é o nosso exemplo. Que se nós sofremos com Cristo, com ele reinaremos. O apóstolo Paulo fala isso bem claro, né? Para que a gente venha ter convicção da nossa herança. Então, o primeiro ponto, Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. O que é primícia? O primeiro fruto a ser colhido da terra. Jesus é a primícia dos que dormem. E isso vai ficar evidente no seguinte ponto. Primeiro, que a ressurreição é por poder e obra de Deus. Deus ressuscitou esse Jesus. Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Atos 2, 24. Deus ressuscitou esse Jesus de que nós somos testemunhas. Atos 2, 23. E aí vai falar assim, sobre o poder de Deus que ressuscitara seu Filho Jesus. Atos 3, 26. E Deus, está intrínseco no contexto, deu provas disso a todos, ressuscitando-o, a Cristo, dentre os mortos. Atos 17, 31. Então, o túmulo vazio foi testemunhado pelas mulheres, Mateus 28, versos 6 e 11. Presenciado pelos soldados da guarda do sepulcro, Mateus 28, 11. Constatado por Pedro e João, João 20, versos 3 a 8. Apareceu Jesus a Paulo, aliás, Saulo de Tarso, que é o mesmo Paulo, tá? Não muda, Deus não mudou o nome dele. Mas na época que apresentou ele, ele ainda era chamado só de Saulo. Então Jesus aparece para Saulo de Tarso e a Tiago e ainda mais de 500 irmãos. Isso está em 1 Coríntios 15, versos 5 a 8. Então, várias testemunhas com provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Isso é importante para combater a heresia daqueles que não creem na ressurreição. Quem não crê em ressurreição vai acreditar em quê? Reencarnação, que não é uma doutrina bíblica. Vou repetir. A reencarnação é a negação da ressurreição. Afinal de contas, se você reencarnasse, quem ressuscitaria? Qual daquelas pessoas? Entende? Então, a reencarnação não é uma doutrina bíblica. Bíblica é a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Essa é a esperança que nós temos nele.
Inclusive, ela é a base doutrinária da nossa fé. Afinal de contas, se Jesus tivesse passado por tudo, morreu na cruz e não ressuscitasse, nada daquilo que foi feito no passado valeria nada. Por isso, Paulo fala, 1 Coríntios 15, do 13 ao 14, se Cristo não ressuscitou, logo é em vão a nossa pregação. Para que eu vou pregar? Pregar que você vai ressuscitar se você não vai ressuscitar, né? Então, a pregação, e aí, infelizmente, alguns teólogos liberais, como Rudolf Bultmann, teólogo alemão aí, ensinava erroneamente que Cristo ressuscitou de uma maneira assim, na expressão apenas para mensagem, para proclamação. Ou seja, aquela ideia de que Cristo ressuscitou no coração dos discípulos. Isso é um absurdo. Tá? Porque a Bíblia deixa bem claro que a ressurreição de Jesus foi um evento histórico, foi real, corpórea, foi física. Foi profetizado isso no Antigo Testamento, Salmo 16, do 8 ao 10. Foi anunciado pelo próprio Jesus em João 2, do 20 ao 22, e outros textos, né? Ao contrário do que muitos consideram como mito, a ressurreição de Cristo é doutrina fundamental na Escritura Sagrada. E 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, aliás, 1 Coríntios 15 todinho, irmãos, leia. É o capítulo mais interessante e mais completo sobre a ressurreição dos mortos. Os coríntios perguntaram, mas se existe ressurreição, com que corpos viremos? Paulo explica, vocês vão vir com corpos espirituais. E Paulo diz, ora, se há corpos naturais, terrenos, é claro que há corpos celestiais, há corpos espirituais. Ele usa essa expressão. Ele fala, olha, isso acontecerá ante a última trombeta, no abrir e fechar de olhos, o seu corpo vai ser transformado. E Paulo se refere ao abrir e fechar de olhos na velocidade, não do arrebatamento, mas da transformação dos corpos. Tá ok? Para deixar bem claro, basta você ler 1 Coríntios 15, 51 e 52. Fala lá que você vai ser transformado no momento no abrir e fechar de olhos. Vamos lá. Então, ao ressurgir dos mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, certo? Isso está em 1 Coríntios 15, verso 20 ao 22. Isso significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. O primeiro. Dessa forma, Colossenses 1,18 vai dizer que Cristo é o princípio e primogênito dentre os mortos. Ou seja, ninguém, até a vinda de Jesus, tá? Desde que Jesus ressuscitou até a vinda de Jesus, ninguém ressuscitou para a vida eterna, a não ser ele. Porque 1 Coríntios 15 também vai falar que primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, quando na sua vinda. Só quando ele vier que o restante do corpo inteiro vai ser colhido. Tá ok? Então, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15, verso 54. Fala assim. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Essa palavra, irmãos, que está escrita aqui, ela está relacionada com Isaías 25, no verso 8. E o próximo está em Oséias 13, 14. Presta atenção. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Quando nós ressuscitarmos, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está o Hades? Algumas traduções está a morte de novo. Onde está o Hades? Algumas traduções colocam inferno, mas não é, é o Hades. Onde está o Hades? O teu aguilhão? Veja bem, essa palavra em Oséias 13 vai estar escrito assim, onde está a morte? E depois vai assim, onde está o Sheol? Para ficar bem claro, não tem nada a ver com o inferno. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, não é à toa. Glória a Deus. Próximo ponto, Cristo é levado à direita de Deus. Então, assim que Jesus ressuscita, Deus chama ele para o seu trono à direita nos céus.
E aí, você vai ver Salmo 110, verso 1, que fala assim, promessa messiânica. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É interessante porque no Salmo 110, Davi está inspirado pelo Espírito. Salmo 110. Vou pegar aqui. Verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Certo? Aí olha o que acontece. Marcos 12, 36 fala assim, Marcos 12, 36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, olha só, disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, o pai está falando ao filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Cristo está à direita do Pai. Atos 7, Estevão vai testificar isso. Atos 7, verso 56, fala assim que o Estevão estava sendo morto, o primeiro mártir da igreja, depois de Cristo, é óbvio, né? Ele, olhando para o céu, ele vê Cristo à direita do poder. Ou seja, ele vê Cristo em pé, lembrando que a palavra assentado não quer dizer sentado. Assentado está ligado a assentamento, está fixo, tá bom? Jesus estava assentado à direita do Pai. Mas Jesus evidentemente vai falar, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Tá ok? Então, cuidado para não falar assim, mas Jesus estava sentado ou em pé? Porque a palavra assentado está ligado com assentamento, só para você ter uma ideia, para você entender, fixar. Tá? Então Jesus está fixo à direita do Pai. Essa fixação é de poder. Permanentemente ele não perde essa autoridade. Isso mostra a glória de Cristo completa, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, né, e sobre os inimigos. E aí ele está à direita no céu. Vamos lá. Salmo 110, verso 2 fala que o Senhor estenderá o seu cetro de poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Só que Sião, muita gente acha que Sião aponta simplesmente para Jerusalém atual. Não. Sião, nos profetas, geralmente aponta para o céu. E Sinai aponta para as coisas daqui. Então, só para você entender, Sião é a nova aliança. Mas às vezes, Monte Sião é a nova aliança. Monte Sinai, a antiga aliança. Mas às vezes, como essa nova aliança, vamos dizer assim, o testador dela, Cristo, está no céu, às vezes o Sião aponta para o céu. Tá bom? Então, embora a gente não vê tudo subjugado aos pés de Cristo, Paulo fala assim, aliás, vou ver aqui, isso que está em Hebreus 2, 8 e 9. Embora ainda não vejamos todas as coisas subjugadas a ele, ainda assim vemos a Jesus coroado de glória e honra. E por causa de Jesus estar à direita do Pai, em Efésios 2,6 fala que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Significa que pela fé nós estamos assentados nos lugares celestiais por meio de Cristo. Cristo é o meio que nos fez chegar ao céu. Tá? E isso confere a gente a esperança de reinarmos com Ele para sempre. Apocalipse 22, 5. Tá? Então é o seguinte, é um testemunho, é uma experiência viva de que Cristo está assentado à direita do Pai, principalmente o Estevão, né, que teve esse privilégio. Próximo e último ponto, Cristo é exaltado sob maneira. E aí Paulo vai falar que Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios 1, 21. Olha para você ver. Então esse aqui, coloca Cristo acima de todos os inimigos, onde todos estão debaixo do seu pé, como o Salmo 110 diz. Tá? E colocou o nome do Filho acima de todo nome que se nomeia. Se você lembrar, vai falar assim, que toda língua confessará, né, no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o nome de Jesus está sobre todo nome. Inclusive, como foi escrito aqui, todo nome que se nomeia, não só agora, mas também no futuro. Então, vamos lá. Paulo vai testificar, né, das profecias messiânicas a respeito de Cristo, o cumprimento dessas profecias, por exemplo, do Salmo 8, verso 6,
Salmo 110, verso 1, ao declarar que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Isso tem em Efésios 1, 22. O Senhor delegou ao Filho o poder que lhe trouxe a sujeição de tudo para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Isso cumprir-se-á no final de todo o processo em que o Filho tem a função de trabalhar com a criação. Aí fala em 1 Coríntios 15, verso 27 e 28. A falar que tudo está sobre os pés do Filho. E quando tudo isso estiver, todo inimigo estiver sendo aniquilado, inclusive a morte, o próprio Filho se sujeitará ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, há uma harmonia na função e o processo que está acontecendo para que tudo seja restaurado. Lembrando que a restauração de todas as coisas não significa que Deus vai pegar o diabo e vai restaurar ele, os inimigos de Deus. Não. Aqueles que estão recebendo a graça, a oferta da graça, que é oferecida a todos os homens, e recebem essa graça, eles são restaurados ao estado que Deus tinha planejado. Ou seja, Deus não criou o homem para ele ser rebelde. A Bíblia fala que Deus fez o homem perfeito, mas ele inventou muitas coisas. Então, o que acontece? A restauração do plano de Deus. Vamos lá. Aliás, vou corrigir para restauração no plano de Deus, no plano original de Deus. Então, Cristo ele é feito cabeça do universo como da igreja. Tá? O Senhor designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso tem em Efésios 1, 23. E aí nenhum poder pode prevalecer contra a igreja. Mateus 16, 18. Deixa eu fazer isso daqui, está comentado a lição. Mas Mateus 16, 18. Vamos lá. Também te digo que tu és Pedro, e que sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Preste atenção na palavra inferno aqui. A palavra inferno aqui é Hades. O que Jesus está falando é que as portas do Hades, está relacionada à morte, não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Lembra que nós lemos 1 Coríntios 15, no finalzinho lá do verso 54 em diante, onde fala, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o Hades? Então o Hades perde força contra a igreja porque o Hades é o mundo dos mortos. E Jesus fala, eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas na verdade, se você pesquisar, lá em Apocalipse, eu tenho a chave da morte e do Hades. Ele está dizendo, não adianta, vocês podem morrer, mas na verdade, vocês não vão ficar. Eu tenho a chave para tirar vocês de lá. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que o Hades não tem poder sobre a igreja. Eu estou corrigindo isso aqui, porque tem muito pregador que pega esse texto e fala assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, o poder do demônio não tem poder contra a igreja. Não é isso que está escrito aqui. É lógico que os demônios não vencem a igreja. Mas a Bíblia fala, Paulo fala, nós não ignoramos os ardis de Satanás, ou as suas astúcias. E algumas pessoas parecem que ignoram. Não é isso que ele está tratando. Ele está tratando o seguinte ponto. As portas do Hades não prevalecem porque vocês vão ressuscitar. É disso que Jesus está falando. Tá bom? Vamos para o próximo ponto aqui. Aliás, concluir isso aqui. Não há razão para os salvos temerem a oposição dos homens ou força do mal. E aí Paulo vai falar logo à frente, realmente, que nós devemos estar fortalecidos na força do seu poder. Ok? Então, Cristo, ele deixa claro que não tem igual ou rival a Cristo. Ele é superior, né? E aí, quanto mais alta honra de Cristo que ele alcançar, que é a cabeça, mais alta honra do seu povo. Esse está no comentário do Novo Testamento de aplicação pessoal. É óbvio, né? Quanto mais honra Cristo conquistou, e ele conquistou todo o poder, né? Mais alta honra o seu corpo também recebe. Isso significa que a igreja alcança todo o poder, no sentido de onisciência, onipotência e onipresença? Claro que não. Isso nunca foi prometido para a igreja. Onisciência, onipotência, onipresença, os atributos divinos, isso não, tá bom? Mas nos foi garantido sermos semelhantes a ele, não iguais. Igualdade é diferente de semelhança, tá bom? Semelhantes a Jesus. E aí, meus irmãos, principalmente na ressurreição. E aí vai para a conclusão
basicamente, não vi nada de muito interessante para poder compartilhar com vocês. Mas o subsídio teológico fala algo que eu sublinhei, que está na Teologia Sistemática do Stanley Orton. Ali atrás tem uma ali. A morte continua sendo inimiga, mas já não é para ser temida. Essa é a ênfase relacionada àquela frase de Jesus também, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas na verdade é as portas do Hades. Tá ok, meus irmãos? Deus abençoe vocês. A gente vai ter... Aqui está escrito aqui lição 3, o tempo todo está escrito errado, né? Essa não é a lição de hoje. A lição de hoje, desculpa aí, a falha nossa. Foi a lição 4, a iluminação espiritual dos crentes. Tá? E a próxima lição é a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Tá ok? Então Deus abençoe você. Se você gostou, se inscreve no canal aí, deixa o tal do likezinho, gostei, compartilha com os irmãos para acompanhar, principalmente quem for professor de escola dominical, que está usando essa lição, tá? Ou que está sem lição, quiser acompanhar com a gente aqui, porque toda terça a gente está fazendo essa lição aqui na terça para que os professores possam se preparar e possam aplicar isso na igreja, tá ok? Ou na congregação que eles estão lá, seja na célula, seja em casa, seja para estudo particular. Então esse é o objetivo do canal, para ajudar vocês aí, tá ok? Deus abençoe, até o próximo estudo, se Deus quiser.